Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, o livro histórico do Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Localize o versículo de número 5. O texto sagrado diz assim: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E havia grande alegria naquela cidade. Amém? Eu quero profetizar a palavra de Deus dizendo: e havia grande alegria naquela igreja. A grande alegria do Senhor para essa igreja. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de mais uma vez estar aqui nessa casa que se tornou a minha casa. Agradeço a Deus pela vida do pastor José Bittencourt, do meu amigo pastor Arthur. São os meus pastores nessa cidade, nessa igreja, e eu os respeito demais. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Meus irmãos, eu também quero agradecer aos irmãos que oraram pela nossa vida, na nossa estadia ali em Cabo Verde. Passamos ali aproximadamente 80 dias e Deus foi glorificado ouvindo a oração dos irmãos dessa igreja. Enquanto ali estivemos, Jesus salvou, Jesus curou, jovens foram batizados pelo poder do Espírito Santo lá na África, de forma legítima, irmão, o batismo confirmado, porque hoje em dia, mas Deus foi glorificado ali naquela nação. Então, muito obrigado aos irmãos que oraram pela nossa vida. Meus irmãos, o texto que ora acabamos de ler, nós já fizemos uma afirmação dizendo que o livro de Atos é um dos únicos livros históricos do Novo Testamento. Eu, particularmente, amo demais a escrita de Lucas a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro que ele é por si só histórico, essa narrativa que conta as manifestações e também fala acerca da grandeza, do crescimento, do projeto de Jesus, que é a sua igreja. Essa que é a igreja que ficou conhecida como primitiva, como igreja primeira, a igreja que foi o modelo pela qual Deus iniciou o seu projeto com essa igreja, que em menos de 20 anos impactou o mundo do seu tempo com a mensagem de Jesus, do Cristo que ressuscitou. Essa igreja foi conhecida por algumas características, dentre elas, essa igreja é conhecida pela sua piedade, é conhecida pela sua demonstração ativa de amor e também
pela sua credibilidade ao que Jesus havia dito e ensinado. Essa igreja é uma igreja que praticava as verdades aprendidas com Jesus. Nós poderíamos destacar inúmeras características da igreja primitiva. Uma delas que me chama muita atenção, essa igreja, se você fizer esse exercício, você vai localizar que em todos os capítulos há citações diretas de membros dessa igreja ativamente orando, buscando ao Senhor. Essa igreja de forma ativa buscava, orava, pois acreditava que na oração, Deus de forma soberana poderia cuidar, poderia manifestar a sua providência, o seu cuidado no seio da igreja, na realidade da igreja. Essa igreja, além de orar, essa igreja pregava ousadamente Jesus. O tema principal que essa igreja verbalizava nas pregações, nas evangelizações em massa, era única e exclusivamente Jesus. Não tinha outro assunto, não tinha outra temática. Os nossos irmãos falavam ousadamente de Jesus. Eles recebem uma missão, e a missão está localizada em Atos capítulo 1, versículo 8. O tema principal desse livro, o tema principal dessa narrativa histórica: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Essa é a missão que essa igreja recebeu, a missão de ser testemunha. E pela leitura e pela escrita de Lucas e do Novo Testamento, o que seria testemunha? O que seria essa expressão? Dentre as mais belas citações, nós poderíamos dizer que ser testemunha no pensamento do Novo Testamento é ter a capacidade de se entregar, até mesmo oferecendo a sua vida pela causa pela qual se defende, pela causa que ama. Os nossos irmãos iam aos maiores extremos, eles entregavam-se aos maiores extremos, não tendo a vida como algo que poderia impossibilitar essa entrega, mas na verdade eles estavam decididos a entregar-se, eles estavam decididos a morrer se fosse necessário, mas a causa de Jesus deveria ser anunciada, porque nada é maior do que a mensagem de Jesus para essa igreja. Nada ocupa a centralidade máxima na vida dos irmãos dessa igreja, se não dizer que o túmulo está vazio e que Jesus é vitoriosamente o Senhor de toda a história. Essa era a mensagem dessa igreja. Essas eram as verdades introduzidas e pregadas pelos nossos irmãos. E a igreja começa a ganhar forma, a igreja começa a crescer, a igreja começa a ter uma roupagem, começa a ter uma membresia, e com isso crescem os problemas, surgem as problemáticas no seio da igreja, e com esses problemas, os nossos irmãos, os apóstolos, eles se reúnem, e eu acho interessante que quando eles se reúnem, eles tomam uma decisão, e a decisão é maravilhosa. Eles dizem um ao outro: nós vamos perseverar nas orações e na ministração da palavra. Mas para isso, para os problemas da igreja, para as resoluções das atividades da igreja, nós vamos escolher homens, e eu gosto dessas características, cheios do Espírito Santo, que tenham caráter e que tenham sabedoria. É interessante que, ainda que esses homens sejam cheios do Espírito Santo,
é necessário que eles tenham boa reputação. Porque essa igreja está os preparando para pregar não somente aos ouvidos, mas também aos olhos. E para pregar aos olhos, e para pregar aos ouvidos, era necessário ser cheio do Espírito Santo e ter boa reputação, para que a mensagem de Jesus alcançasse os povos. A igreja que vai ser mantida, a igreja que vai ser cuidada por esses homens que vão cuidar dos problemas, que vão fazer a responsabilidade de dividir as ofertas para as viúvas, até mesmo para trabalhar na obra. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo e ter caráter. E é interessante que são 7 homens que são escolhidos, mas 2 a Bíblia dá destaque a eles. Primeiramente Estevão, um homem que ficou conhecido por pregar ousadamente, muito independente dos riscos que viriam diante de si. Ele pregou tão ousadamente, ele pregou com tanta veemência, com tanta urgência, a mensagem que estava proposta em seu coração, que de repente ele foi motivado, foi levado à praça pública, e ele recebeu pedradas, literalmente. Mas o que eu acho mais interessante, é que enquanto as pedras são lançadas em sua direção, ele não está focado nas pedras, ele está olhando para o trono. Nós aprendemos uma lição fundamental com esse homem. Nós aprendemos uma lição poderosíssima com Estevão. Diante do progresso, diante do ministério, diante da obra do Senhor, diante do desafio da evangelização, nós não podemos prender a nossa visão nas adversidades. Nós precisamos estar focados no trono. Você decide o que quer enxergar. Alguns estão olhando demais para as pedras. Alguns estão dando audiência para as pedras. Mas eu aprendo com Estevão que Jesus está no trono e é para ele que eu devo olhar. Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu tenho uma mensagem para essa igreja nessa noite. Eu tenho uma mensagem para os meus irmãos, para as famílias que estão reunidas. Pare de olhar para as pedras. Olhe para o trono, porque no trono está o nosso Senhor, e quando nós estamos olhando para o trono, nós estamos olhando para aquele que é o Criador de tudo, o sustentador de tudo. Deixa quem quer olhar para as pedras, olhar para as pedras. A igreja de Utinga vai olhar para o trono, porque é lá que está o nosso Senhor, e é Ele que cuida da nossa vida. Bendito é o nome de Jesus. Então nós aprendemos lições preciosas com esses homens. E um destaque importante, eram diáconos, mas eles não estavam resumidos à classificação das prioridades, das membresias. Eles não estavam resumidos nessas coisas humanas. Eles eram diáconos, mas estavam pregando. Eles eram diáconos, mas estavam anunciando. Porque muito independente das posições humanas, a maior posição da nossa vida é anunciar aonde Jesus está. Ele está no trono, Ele é o Senhor. É isso que é suficientemente necessário para a igreja. A igreja precisa anunciar Jesus. Você pode ser um irmão, você pode ser um pastor, você pode ser um evangelista, você pode ser um membro, mas você precisa dizer aonde Jesus está. E Jesus está no trono. Jesus é o Senhor da igreja e Ele está vivo entre nós. Pregue Jesus ousadamente para alguém. Fale de Jesus para alguém. Não deixe a sua semana ser cada vez mais vencida e você não falar de Jesus para ninguém. Talvez essa pergunta seja necessária, essa provocação. Será que você tem falado de Jesus para alguém? Será que você tem anunciado Jesus por onde você passa?
Existem pessoas que estão desesperadas. Eu conto uma experiência. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu chamei o Uber, nós começamos a conversar. Ele me mandou uma mensagem dizendo: quando que você volta para Campos? Porque eu quero aceitar Jesus. Eu quero ir para a igreja. Tem pessoas que estão com sede. Você pode ser porta-voz de uma mensagem de esperança. Você pode ser porta-voz de uma mensagem que gere salvação e transformação. Essa semana você nem sabe, mas Jesus vai colocar pessoas do seu lado para você falar que Ele é Salvador, que Ele é o Senhor. Não desperdice as oportunidades de anunciar o Evangelho de Jesus. Então chegamos no capítulo de número 8. E o que está acontecendo no capítulo de número 8? Primeiramente, um assunto resume tudo o que está acontecendo: perseguição. A igreja está sendo perseguida. Um nome é apresentado: Saulo, aquele que será transformado no capítulo 9. Mas o que é interessante é as características que o apresenta. O apresenta como uma fera selvagem. O apresenta como uma fera que está buscando a sua presa. Ele está sendo apresentado como um assolador, como um perseguidor implacável. Um dia, conversando com o pastor Arthur, ele me disse que era uma fera indomável. E é fato, ele está buscando de todas as formas interromper o projeto da igreja, interromper o plano de Deus para aquela igreja, mas ele não sabia que ele tinha um projeto para viver junto com aquela igreja. Um plano que Deus já havia o escolhido soberanamente, poderosamente para ele viver. E a Bíblia vai dizer de forma muito clara que a igreja está sendo perseguida. E a perseguição da igreja gerou uma segunda grande verdade, um segundo grande resumo: a dispersão. Os irmãos dispersaram-se para as grandes cidades, com a finalidade de fugir do seio da perseguição, mas não fugir da perseguição. Porque no meio da perseguição, a Bíblia é muito clara: sendo perseguido, sendo desafiados, eles pregavam Jesus. Logo, a perseguição, o comentarista Wisber, ele diz que ela é para a igreja o que a semente, o que o vento é para a semente, espalhando, cresce. Aquela igreja está sendo perseguida, aquela igreja está sendo desafiada, aquela igreja está tendo as suas forças cada vez mais enfraquecidas pelos sistemas opressores. Então ela se dispersa pelas cidades, mas aonde ela passa, ela diz: Jesus está vivo. Jesus está poderosamente vivo. Aquela igreja não tem covardia diante das circunstâncias, mas na circunstância ela tem um púlpito, ela tem a mensagem de Jesus na sua própria vida, ela tem um sermão, e o sermão que aquela igreja prega tem um tema: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. E muito independente dos desafios, os desafios são verdadeiros combustíveis para que aquela igreja anuncie ousadamente. Eu tenho uma mensagem para você nessa noite: as suas adversidades não podem te enclausurar, as suas adversidades não podem te escravizar, mas na adversidade você pode produzir para o reino de Deus. Nas tempestades você pode produzir para o reino. O próprio Paulo diz: eu estou preso, mas eu continuo escrevendo para a vida. A prisão, ela pode ser nas mãos, mas não é na mente. Aquela igreja está sendo oprimida, mas ela prega. Aquela igreja está sendo perseguida, mas ela prega, porque Jesus é o Senhor dela e é Jesus que morreu por ela. Então nada pode impedi-la de pregar.
nada pode impedi-la de servir, nada pode impedi-la de se entregar à causa da sua missão, que é ser testemunha. Se nos vai render pedradas, nós estamos prontos para pregar. Se vai nos render perseguição, nós estamos prontos para pregar. Eu não sei quais são os desafios que te esperam, mas esteja pronto para dizer que Jesus é o Senhor. Esteja pronto para anunciar essa verdade. Eu amo essa igreja porque ela ama a causa de Jesus, e é por isso que nós chegamos aqui, porque nós temos a fé no Cristo que venceu a morte. Bendito é o nome do Senhor. O tema daquela igreja é Jesus. A pregação daquela igreja é centralizada em Jesus. Os ensinamentos daquela igreja é sobre Jesus, acerca de Jesus. O assunto principal era Jesus. Não tinha outra mensagem senão Jesus. Quando Jesus é o assunto principal, acontece o que está escrito no versículo de número 8: a grande alegria na cidade. Quando Jesus é pregado, certamente os enfermos são curados. Quando Jesus é pregado, os oprimidos são cada vez mais revigorados pelo poder do Senhor. O que nos falta é ensinar aos povos a mensagem de Jesus, e essa mensagem ela é poderosa, e ela está além das fronteiras, porque quando chegamos ali na África, eu tinha isso no meu coração: eu quero chegar lá e pregar o que eu aprendi, eu não quero mudar a mensagem. Quando nós chegamos lá, irmãos, nós pregávamos de Jesus na igreja, pregávamos Jesus nas ruas, pregávamos Jesus nas comunidades, nas escolas, e pastor Arthur, as pessoas conheciam essa mensagem. As pessoas conheciam essa verdade, porque essa verdade é além das fronteiras. Essa verdade é a verdade que salvou a nossa vida. O túmulo está vazio e nós somos mais do que vencedores. O túmulo está vazio e ele é a nossa vitória. O túmulo está vazio e nós recebemos perdão. O túmulo está vazio e ele venceu a morte. E se ele venceu e você vence pelo poder que há no nome de Jesus, levante a sua mão para cima, glorifique a Deus, porque ele está poderosamente vivo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Essa é a marca de uma igreja pentecostal. Pregava Jesus. O que produziu alegria naquela cidade foi que primeiramente eles pregavam Jesus ousadamente. Um homem, um discípulo, um diácono, ele decidiu pregar. E a sua mensagem não era uma mensagem pela conveniência. A sua mensagem não era uma mensagem financiada por Roma. A sua mensagem era o sacrifício que lhe deu vida. A sua mensagem era a mensagem que produziu o resgate, a salvação. É a mensagem que gerava cada vez mais entusiasmo. Era o assunto principal da sua vida. Essa era a primeira razão que produziu alegria. A segunda razão que produziu alegria: ele era um homem que pregava a verdade poderosa de Jesus, tanto aos ouvidos quanto aos olhos. Porque a Bíblia diz que os sinais aconteciam quando ele pregava. Uma igreja que prega Jesus é uma igreja que vivencia os sinais. Irmão, tem uma filosofia barata sendo ensinada que os sinais, eles já não acontecem mais. Os sinais ficaram aos dias dos apóstolos. É uma mentira. Que é uma prova disso, nessa noite já foi dito que Jesus curou do câncer. Eu sou prova viva que Jesus cura.
Ele me levantou do cenário da morte. Eu estou aqui para dizer para você que Ele cura. Então quem está dizendo que os sinais está fadado somente aquele período, é porque ele não conhece a verdade das Escrituras. Você não observe, entre nós há alguém aqui que estava destinado. Existe alguém aqui que tinha o seu diagnóstico de morte assinado, mas Jesus entrou dentro da sua casa e te deu vida. Jesus entrou dentro do cenário da sua vida e te transformou. Se você está aqui hoje é porque Ele muda, transforma, salva, cura. Ele é poderosamente ativo entre nós. Os dons não cessaram, os sinais também não. Jesus pode curar hoje, eu quero dizer isso. Jesus pode curar hoje pelo poder que há no seu nome. Eu creio que Jesus pode libertar hoje. Eu creio que Jesus pode salvar hoje. Aleluia. O dia que nós pararmos de acreditar nisso, irmãos, o dia que nós não pregarmos mais essa verdade, é melhor que feche as portas, apague a luz, pare de gerar despesas, porque a mensagem de Jesus ainda é poderosa. Ele cura, a mensagem de Jesus é poderosa, Ele salva. Ele pode mudar a tua história hoje. Ele pode entrar dentro da tua casa, mãe que está chorando, Ele pode ir lá naquela boca, Ele pode ir lá no meio daquele prostíbulo e transformar aquela jovem, aquele jovem, num jovem de Deus, numa serva do Senhor. Deus muda, Deus salva, Deus cura, Deus poderosamente transforma vidas. O Evangelho é o Evangelho de poder. O Evangelho é o Evangelho de sinais. A igreja brasileira pentecostal, ela crê nessa verdade. A igreja Assembleia de Deus prega que Ele é o Rei que virá gloriosamente. Queira os sistemas aceitarem, queira a Rede Globo aceitar, irmão, queira todo mundo aceitar ou não, Ele virá gloriosamente, porque esse é o assunto da nossa pregação. Jesus é o Senhor da história, Jesus é o Senhor da nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Oh, glória. Eu sei que a gente está impedido, irmão, pelos protocolos, mas não colocaram, irmão, colocaram máscara, mas não colocaram mordaça na tua boca. Você pode olhar aí para uma, duas pessoas, não vai quebrar o protocolo não, e diga para ele: Jesus pode mudar a situação da tua vida. Me ajuda a pregar, isso é importante, porque alguém precisa ouvir que Jesus pode mudar hoje. Alguém precisa ouvir que Jesus pode gerar um milagre hoje. Aleluia. Filipe se colocou à disposição de Deus, era diácono, mas se colocou à disposição para pregar. Onde estava? Samaria, uma região que sempre tiveram preconceito por parte dos judeus, mas o Evangelho rompe as fronteiras. O Evangelho derriba todos os preconceitos. Diante do Evangelho todos são alvos da misericórdia e da graça de Deus. Ele está em Samaria, e Samaria é seu púlpito. Ele está em Samaria, e Samaria é a oportunidade para pregar. Irmão, não deixa a oportunidade passar, não deixa esse culto passar. Tem coisas que não pode passar na nossa vida, e hoje é o culto que você precisa dizer: Senhor, eu estou pronto para anunciar a tua palavra onde eu estiver. Me faça viver a missão pela qual o Senhor chamou. E se é para ser testemunha, eu estou pronto. E se é para pregar, eu estou pronto. Se é para cantar, eu estou pronto. Mas que seja Jesus o assunto da sua vida, que seja Jesus o assunto da sua mensagem, que o Evangelho ocupe o teu coração, porque onde o Evangelho, irmãos, infelizmente é negligenciado, sobra espaço para qualquer outra coisa, sobra espaço para qualquer outra atividade. Quando o Evangelho não é pregado, precisa preencher os espaços com entretenimento, precisa preencher os espaços com ativismos, precisa preencher espaços com tantas coisas supérfluas. Mas quando o Evangelho é pregado, ele é suficiente. Ele gera alegria na nossa vida. Eu sinto a presença do Espírito Santo.
Já foi dito nessa noite que se for preciso Ele vai tirar o coração de pedra. Já foi lido nessa noite ousadamente pelo nosso irmão que Ele vai colocar o teu Espírito em nós. Eu creio numa igreja avivada. Eu creio numa igreja cheia do poder do Espírito Santo. Eu creio numa igreja que viverá sinais de Deus. E eu quero profetizar nessa noite. Eu quero profetizar que a tua casa viverá os sinais de Deus. Eu quero profetizar que a igreja de Utinga viverá os sinais de Deus. Enquanto eu prego, irmão, se você não crê, me desculpa, eu creio no que eu estou pregando. Enquanto eu estou pregando, eu posso ver pelo olhar da fé, Deus enchendo essa igreja como um grande celeiro de sinais de virtude e da ação do Espírito Santo. Quem estiver dentro vai desfrutar dessa alegria, vai desfrutar desse privilégio. Oh, aleluia, Deus está entre nós. Ele está aqui. Ele está aqui. Oh, glória ao nome do Senhor. Estou sentindo a presença do Espírito Santo. Eu não quero viver de saudosismo, eu não quero viver de páginas contadas pelos outros, eu não quero viver somente pelas páginas lidas, eu quero viver experiências, e eu estou pronto para dizer para você, eu seguro na tua mão, você segura na minha, e nós vamos viver experiências juntos. Deus enviará os seus sinais para a igreja. Que é um sinal, Deus te guardou, você está vivo aqui hoje. Que é um sinal, o vento soprou lá fora e Ele guardou a tua casa. Que é um sinal, passou a morte na rua da tua casa, mas não entrou na sua casa, porque Deus te preservou. Será que você pode agradecer a Deus pela vida? O Evangelho nos guarda, o Evangelho nos protege. Deus está blindando as famílias nessa noite. Orabracaiassuri, alabraha. Oh glória, eu sinto a presença do Espírito Santo. Pregava Jesus com a sua vida. Os sinais aconteciam. Terceiro sinal, houve alegria. Filipe foi alvo de um grande avivamento. Se tem uma palavra que está sendo tão mal usada nesse tempo, é essa palavra. Avivamento. Porque ela é sinônimo para muita coisa na cabeça de quem não quer pregar o Evangelho. Avivamento é performance. Avivamento é ajuntamento. Para quem não vive o Evangelho. Avivamento é misticismo. Avivamento é televisão. Avivamento é mídia. Não. Avivamento é o túmulo vazio. Avivamento é Jesus vivo. Avivamento é uma igreja que está vivendo sinais e acreditando no poder da palavra e ousadamente levantando a sua palavra como arma na guerra e dizendo: nós estamos prontos para anunciar. Nós estamos vivendo um tempo que se confunde tanto essa palavra, mas não existe avivamento fora das Escrituras. Não existe avivamento desassociado da palavra de Deus. Não existe avivamento distante da exposição das Escrituras. Filipe pregava, se ele pregava, ele anunciava. Se ele anunciava, ele anunciava o Evangelho da salvação. Nós não podemos negociar essa verdade. Eu dou graças a Deus porque eu estou numa igreja que não negocia. Eu louvo a Deus porque nós estamos diante de um povo que ama as Escrituras. Não existe avivamento, eu repito, fora das Escrituras. Os maiores avivamentos da história, não aconteceram primazmente nos grandes ajuntamentos. Os maiores avivamentos da história, sabe aonde eles nasceram? Sabe qual foi o útero desses avivamentos? Os quartos de pessoas que no secreto diziam: Deus,
Eu não quero me conformar com a apostasia. Eu não quero me conformar com o pecado. Eu não quero viver uma vida associada à mentira. Eu não quero deixar que o pecado seja via de regra. Eu quero romper com essa fronteira mentirosa, com essa mentira que faz o mundo cada dia mais se perder. Eu quero dizer que Jesus é o Senhor. Eu quero viver experiências com a tua glória. Isso é avivamento. Avivamento primazmente é se arrepender, é ter senso de arrependimento, é ter urgência pela santidade, pela evangelização. Essa igreja quer viver experiências de avivamento. Essa igreja está pronta para viver experiências de avivamento. Se você está pronto, eu quero dizer para você, esteja preparado para buscar o Senhor e viver experiências sobrenaturais. Porque acontece primeiramente com pessoas na sua pessoalidade. E Deus levanta pessoas para impactar o coletivo. Eu creio que Deus pode levantar uma igreja avivada que gere alegria na cidade. Eu creio que essa igreja pode ser o berço dessa grande alegria para Santo André. Eu creio na mensagem que eu estou pregando. Você será, glória ao nome do Senhor, alvo dessa alegria por onde passar. Você viverá essa realidade, uma realidade de sinais. Eu estou pregando e profetizando a palavra, eu aprendi isso com o pastor Bittencourt. Você viverá uma vida de alegria, se você viver a verdade de Cristo na sua vida. Irmãos, eu prefiro, como pregador do Evangelho de Jesus, que primeiramente você seja transformado, do que meramente cheio. Porque tem muita gente que é cheio, mas é vazio de caráter. Não é transformado. Agora o verdadeiro Evangelho primeiramente gera transformação. E a transformação gera o poder do Espírito Santo em nós. Que Deus possa produzir frutos de arrependimento na sua vida. Que Deus traga essa alegria para a sua casa. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu quero pedir que Ele gere alegria na sua casa, por onde você passar. E que essa mensagem seja a verdade da sua vida. Esteja pronto para testemunhar Jesus. Esteja preparado para anunciar o Evangelho por onde passar. Assuma o risco, não negocie a mensagem. Jesus vai te preparar ocasiões, fale dele. Ele vai garantir a sua vida, ele vai garantir o teu cuidado. Mas não deixe de pregar, não deixe de afirmar que o túmulo está vazio. Essa é a maior notícia para o mundo. Jesus está vivo. Ele é o Senhor da nossa vida. Alguém pediu uma resposta de Deus. Sabe qual é a resposta hoje? Jesus é suficiente para você. Jesus é suficiente para o teu coração. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Senhor. Com a permissão do nosso amado pastor, se coloque em pé. Aleluia. Se coloque em pé. Eu gostaria somente de fazer uma oração. Nessa oração, se você acredita, levante a sua mão juntamente comigo. Nós estamos aqui porque acreditamos, eu ouvi hoje. Levante a sua mão. Se você acredita que essa alegria pode invadir a sua vida, a alegria que Samaria viveu, você pode viver também. Eu quero que você busque ao Senhor nesse momento em oração e peça a Deus uma vida de sinais, uma vida de experiências com o Senhor e uma vida que tenha Jesus como suficiente. Senhor, muito obrigado. Eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu quero te agradecer por pregar juntamente com as famílias. Eu quero agradecer a Ti por pregar juntamente com essa igreja que tanto amo e tanto respeito. Que o Senhor possa abençoar os meus irmãos, que o Senhor possa abençoar essa igreja, e que essa igreja viva essa profecia liberada nessa noite,
que ela viva, Senhor, os sinais, que ela viva as experiências. Deus, nós não queremos viver de experiências contadas, nós queremos viver as nossas experiências com a sua palavra, e nós cremos que o Senhor pode fazer grandes coisas entre nós. Eu abençoo a vida dos meus irmãos pelo poder da tua palavra, e peço, Jesus, pelo poder do Evangelho, que o Senhor traga alegria para cada um dos meus irmãos. Aonde tem tristeza, que a tristeza se converta em alegria nesse momento. Aonde, Senhor, o coração necessita de mudança e transformação, que o Evangelho entre e produza alegria e transformação. Encha a tua igreja do teu Santo Espírito. Permaneça conosco.